amiguinhos, a paz de Jesus e o amor de Maria estejam no coraçãozinho de cada um de vocês. Estamos aqui hoje reunidos para o segundo encontro do nosso livro de catequese, que é sobre o Espírito Santo de Deus. Eu sou a Simone, catequista de vocês. Sou o Claudemir, auxiliar da Simone. A paz de Jesus, o amor de Maria esteja no coraçãozinho de cada um de vocês. Amém? Amém. Então assim, a gente pede para vocês, queridos catequizandos, que vocês realizem com a família de vocês a atividade da página 13 até a página 17 do livrinho da terceira etapa. Porém, tem uma atividade na página 16 que é sobre a dinâmica do canudinho. Então, essa atividade vocês não vão fazer, tá? Por quê? Porque essa seria uma responsabilidade com os catequistas. Então, esta vocês não precisariam fazer. Mas as demais, realizem em família, tá bom? E a gente vai falar sobre o tema que é o Espírito Santo de Deus. Então, nós iniciaremos o nosso encontro de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos pedir então, né, Claudemir, que o Espírito Santo ele venha nos iluminando, nos conduzindo nesta noite. Estamos aqui na presença de Jesus. Jesus nos ilumina também através do Espírito Santo, que também é Jesus Cristo. Né? Amém. Então vamos pedir. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Então, peguem a palavra de Deus. Vamos fazer a leitura da palavra de Deus que se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo do 1 ao 13. Atos 2, versículo do 1 ao 13. Vinda do Espírito Santo. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído, como se soprasse um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. Apareceu-lhes então uma espécie de línguas de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Achavam-se então em Jerusalém judeus piedosos de todas as nações que há debaixo do céu. Ouvindo aquele ruído, reuniu-se muita gente e maravilhava-se de cada um os ouvia falar na sua própria língua. Profundamente impressionados, manifestavam a sua admiração. Não são porventura galileus todos estes que falam? Como então todos nós os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Partos, medos, elamitas, os que habitam a Mesopotâmia, a Judéia, a Capadócia, o Ponto, a Ásia, a Frígia, a Panfilha, o Egito e as províncias da Líbia próximas a Cirene, peregrinos, romanos, judeus, os prosélitos, cretenses e árabes, ouvimos-nos publicarem em nossas línguas as maravilhas de Deus. Estavam, pois, todos atônitos e sem saber o que pensar. Perguntavam uns aos outros: que significam estas coisas? Outros, porém, escarnecendo, diziam: estão todos embriagados de vinho doce. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Vamos beijar a palavra de Deus como se estivéssemos beijando o próprio Cristo, em respeito ao Senhor. Então, meus irmãozinhos, nesta palavra de Deus aqui, o Senhor vem nos dizer como que aconteceu, né? Esse derramamento do Espírito Santo, né? Então, quando todos estavam todos reunidos no mesmo lugar, e o Espírito Santo veio como línguas de fogo, né, sobre cada uma daquelas pessoas que estavam ali. E eles eram todos galileus, eles não falavam outras línguas, mas o Espírito Santo veio sobre eles e eles falavam todas as línguas, que todas as pessoas que passavam por ali, cada um que era de lugares diferentes, todos ouviam, entendiam o que eles estavam falando, que eles falavam a língua de cada uma daquelas pessoas que estavam ali. E eles ficaram admirados e
viram a graça de Deus, porque sabiam que todos eram galileus, que eram daquela região. E eles ficaram admirados como que eles conseguiam falar as línguas deles, né, dos estrangeiros. Né? Porque assim, o Espírito Santo é quem nos capacita. É Ele que capacita eu, a Simone, cada um de vocês. É Ele que nos dá inteligência, sabedoria, discernimento. E assim, o Espírito Santo, ele habita em cada um de nós. Só depende de nós pedir. Somos o templo do Espírito Nós somos Santo. o templo do Espírito Santo. E ele que nos capacita. É Ele que nos avisa dos perigos. Sabe quando você vai fazer algo errado, que você sabe que é errado, e você sente no teu coração que está fazendo algo errado, alguma coisa falando para você não fazer, é o Espírito Santo, sabe? O Espírito Santo sempre, ele é o nosso protetor. Ele sempre vai estar nos avisando o que é certo, o que é errado. Só depende de nós deixar ele agir em nós. Isso. Ele é o nosso advogado, o nosso protetor. Ele que vem, conforme você falou, vem nos protegendo, nos livrando dos perigos, do mal. Só que a gente tem como se diz, um jeito de a gente sentir esse Espírito Santo, uma condição, desculpa, me fugiu a palavra, uma condição, pedir o Espírito Santo, pedir e deixar que ele haja na gente. Se a gente pede o Espírito Santo, mas não abre o coração para que ele venha nos capacitando, ele não é intrometido, ele vai vir só se você pedir e deixar que ele haja em você. Então, abra o coração, deixa que o Espírito Santo haja em vocês, né? Para que vocês consigam seguir a caminhada de Jesus, na caminhada servindo ao Senhor, capacitando nós aqui na nossa caminhada de catequista. Claudemir, como pregador da Palavra de Deus também, precisa do Espírito Santo de Deus, porque sem o Espírito Santo nós não somos nada. Sem o Espírito Santo a gente não é capaz de fazer nada, não é? Não que a gente seja uma pessoa que não tem capacidade, mas ele vem nos capacitando para as obras de Deus. Porque para Deus a gente tem que ter instrução do Espírito Santo. Senão não é perfeito. Porque para Deus tem que ser perfeito, como o Espírito Santo quer que seja. Como a Simone falou, o Espírito Santo ele é educado. Ele não é igual o bandido, o ladrão que chega e mete o pé na porta e entra para dentro. O Espírito Santo, se você não abrir a porta, ele não entra. Se você não abrir o teu coração, ele não entra. Sabe? Então você tem que abrir o coração, pedir. E você, igual a Simone falou, se você tem vontade de fazer algo que você acha que você não consegue, peça para o Espírito Santo. Nas provas, assim, vocês que estão estudando, está com dificuldade na prova, na hora da oração de vocês, fecha o teu olhinho e fala: Espírito Santo, venha sobre mim na hora de eu fazer a minha prova, abre a minha mente, dá inteligência, me dá sabedoria. O Espírito Santo capacita. Ele habita em cada um de nós. Só depende de nós deixar ele agir. Nós temos o poder de deixar o Espírito Santo agir. Só depende de nós. A gente que vai sufocando esse Espírito Santo, a gente vai deixando ele sufocado, preso ali, né? A gente tem que dar abertura para que ele trabalhe em nós, para que ele venha preenchendo esse vazio que de repente está aqui. A gente às vezes também está angustiado, está chateado, a gente não sabe por quê, cabisbaixo, sem força para nada. É essa falta do Espírito Santo de Deus agindo em nós. Ele está aqui, mas a gente tem que deixar com que ele se expanda, né, dentro do coração da gente. Cresça, nos fortaleça, nos capacite, senão ele vai ficar preso, ele vai ficar escondido. E a gente não vai dar oportunidade. Isso não quer dizer que a gente não vai ter dificuldade, sabe? Sim. Vai ter, as dificuldades vai vir de qualquer jeito. Só que quando você está cheio do Espírito Santo, você vai sofrer, você vai normal. Só que você vai ter a confiança que é passageiro, sabe? Porque quando você está cheio do Espírito Santo, você está em comunhão com Deus. Você está tendo um relacionamento sincero com Jesus. Então você vai sofrer, você vai ter tristeza, sim, você vai passar dificuldades, mas você vai ter a certeza no teu coração que é passageiro, que logo Jesus vai dar um jeito e tudo vai melhorar. Essa é a graça do Espírito Santo. Amém. O que mais? Assim, o Espírito Santo age, mas a gente não consegue ver o Espírito Santo, não é? Isso mesmo. Na vida da gente. E o Espírito Santo de Deus, a gente
percebe que ele está agindo quando a gente, né, consegue fazer as coisas igual o Claudemir falou. Dificuldade todos nós teremos, porém a diferença é que se a gente está com Jesus, está com o Espírito Santo de Deus, é muito melhor. A gente passa diferente pelas dificuldades, porque a gente não pensa que a gente não vai ter tribulação, aflição na vida da gente. Jesus não prometeu para cada um de nós que a vida da gente ia ser 1000 maravilhas, que a gente não ia ter coisas difíceis para passar, problemas familiares para enfrentar, mas o Espírito Santo vem para nos fortalecer, para nos dar essa força, para a gente conseguir chegar ao final da caminhada, não é? Para a gente não esmorecer, para a gente não ter medo das coisas também. Ele dá essa coragem para a gente enfrentar, erguer a cabeça e estar sempre se levantando do chão mesmo. Ele vem nos assim, levantando. só um exemplo assim para vocês entenderem fácil, assim, o Espírito Santo assim como se fosse a gasolina de um carro. O carro está lá, mas se ele não tiver gasolina, ele não anda. É assim somos nós. Nós precisamos do Espírito Santo para nós viver. Porque sem o Espírito Santo nós até podemos viver, só que você vai viver na tristeza, naquela incerteza. Eu vou lá, mas eu acho que eu não vou conseguir. Minha vida é assim mesmo, eu não consigo fazer nada, não consigo realizar meus sonhos, nada. E já quando você está com o Espírito Santo, não. Você sabe que você vai conseguir. Não, o Espírito Santo vai me capacitar, o Espírito Santo de Deus me ajuda. Tá difícil, mas eu vou conseguir, porque o Espírito Santo de Deus está comigo. Eu tenho o Espírito Santo comigo. Então, assim, a gente vai ter sempre aquela certeza de que nós vamos conseguir. Pode não ser hoje, não pode ser amanhã, mas nós vamos conseguir. Um dia vamos conseguir. Essa é a maravilha de Deus. Amém. Amém? Amém. Acho que era isso, né? Então, meus irmãozinhos, então vocês leiam lá o texto, a palavra de Deus, e o que a gente comentou com vocês aqui vai ajudar vocês a responder essas atividades, tá bom? Assim, se vocês tiverem alguma dificuldade, converse com nós no grupo, coloca lá no nosso grupo lá, que nós vamos estar, a gente ajuda vocês, através pelo grupo, a gente vai dar um suporte para vocês. Pode contar com a gente. Amém? Amém. Então estivemos reunidos e permaneceremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que vocês tenham uma semana abençoada pelo nosso Senhor Jesus, que vocês sejam cheios do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Até o próximo encontro, se Deus quiser.